Não subestime o Xpeng G6 como só mais um elétrico chinês. Este crossover elétrico de tamanho médio é uma das opções mais sofisticadas e com melhor custo-benefício no segmento do Tesla Model Y, além de ser um excelente primeiro esforço em uma categoria onde alguns concorrentes estão tendo dificuldades para encontrar o ponto ideal. Em resumo, ele certamente merece uma olhada. O Xpeng G6 é um SUV coupé de tamanho médio que mira no público do Tesla Model X. Vamos dar uma olhada mais de perto. Assim como nós, você provavelmente está percebendo que algumas marcas emergentes chinesas de carros elétricos são concorrentes mais sérios do que outras. Xpeng se escreve assim, mas se pronuncia Xiaopeng. É uma das marcas mais sérias. Ela não existe há muito tempo. Foi fundada recentemente em 2014 por Jia Heng e Heitao, dois ex-executivos seniores da estatal chinesa Guangzhou Automobile Group Motor Corporation. Mas após apenas uma década de existência, essa startup de empreendedores de tecnologia já está vendendo em metade da Europa e lançou 5 modelos tão avançados que o grupo Volkswagen pagou €500 milhão por apenas 5% de participação na empresa. O primeiro desses modelos a chegar ao Reino Unido no início de 2025 foi este aqui, o G6. É um SUV coupé elétrico de tamanho médio que, nas palavras do seu fabricante, quer quebrar os padrões. Voltado diretamente para o Tesla Model X e para o segmento lucrativo desse carro, mas carrega mais rápido, oferece mais itens de série, traz mais tecnologia e, em versões equivalentes, custa menos. Ele é vendido por uma rede experiente da International Motors, que importa Subaru, Isuzu e Great Wall. Por isso, o modelo G6 merece atenção se você pretende comprar ou fazer leasing neste segmento. Veja a análise completa do setor e o teste de estrada atual do Driving. Não só o design lembra a Tesla, mas também os motores. O modelo básico tem tração traseira, bateria fosfato de ferro-lítio de 66 kW e motor de 262 CV com 440 Nm de torque, acelerando de 0 a 100 km por hora em 6,9 segundos. A autonomia elétrica do modelo padrão é de 270 milhas. A maioria deve preferir a versão intermediária de longo alcance com tração traseira. Estamos testando esta com bateria nomenclatura comum do Mercosul, maior de 87,5 km/h, aumentando a autonomia para 354 milhas. Para compensar o peso extra, o motor traseiro tem potência aumentada para 290 cavalos, mantendo o tempo de 0 a 62 milhas por hora em 6,7 segundos, praticamente igual. No topo da linha está o modelo com tração integral e 2 motores, chamado desempenho com tração nas 4 rodas. A bateria de 87,5 kW alimenta motores em cada eixo, somando 483 CV e 680 Nm de torque, acelerando o G6 a 62 km por hora rapidamente. Atinge 200 km/h em 4,1 segundos, marca comum a todas as versões do carro. A autonomia elétrica é de 340 milhas. Todos os G6 têm 4 modos de condução. Há os modos Eco, Standard, Sport e Individual. O modo Eco é bastante suficiente para 90% da condução normal, especialmente considerando os problemas que tivemos em chegar perto dos números de autonomia elétrica declarados aqui. Essa é a configuração que certamente aconselharíamos você a usar como padrão sempre que possível. Diferente do rival Tesla modelo X, é possível escolher níveis de regeneração de frenagem, mas, assim como no modo de condução, é preciso navegar pelos menus da tela sensível ao toque para acessar essas opções. Há 4 opções de regeneração: baixa, média, alta e X-pedal. Essa opção reduz drasticamente a velocidade do carro ao tirar o pé do acelerador. A regeneração dos freios está bem integrada ao sistema de frenagem por fricção. Mas existem 3 ajustes de sensação do pedal de freio caso você não goste disso. Xiaopeng traz 3 opções de som de condução, incluindo o motor tradicional.
Não soa nada como um motor tradicional, mas certamente é melhor do que a sensação de outro mundo que você tem com as outras duas opções. Há flutuação espacial e distorção temporal. Você também pode escolher entre 3 modos de direção assistida. A opção esportiva é bastante direta, mas nenhuma delas é particularmente intimidadora. Apesar da suspensão traseira avançada de 5 braços e dos supostamente sofisticados amortecedores passivos multiválvulas Sachs, a condução é bastante firme. A suspensão adaptativa não é oferecida aqui. Apesar disso, e talvez de forma previsível, a dinâmica de condução não é especialmente envolvente, embora, para ser justo, o G6 seja razoavelmente ágil nas curvas para um crossover elétrico de 2,1 toneladas, o que é ajudado pela plataforma rígida SE-PA 2.0. Obviamente, ele se destaca muito mais em cruzeiros, onde você aprecia o vasto número de recursos de assistência ao motorista ZAWPilot 2.5 e o fato de que todos os alertas sonoros que vêm com eles não são muito intrusivos. Você também vai apreciar o excelente nível de refinamento deste carro, ajudado, sem dúvida, pelo vidro duplo aqui. Provavelmente você não vai escolher um G6 apenas pelo visual, mas também não há nada aqui que te afaste. O formato é um pouco mais coupé SUV do que a maioria dos concorrentes e, de modo geral, replica as dimensões de crossover médio do Tesla Model Y, cujas vendas, é claro, ele quer replicar, mas a tecnologia escondida sob os painéis de alumínio aqui é realmente impressionante. Uma arquitetura elétrica de 800 volts com um inversor de potência de carbeto de silício e uma rede completa de cenários ZAWPilot com 29 câmeras, transmissores de radar e sensores ultrassônicos com o funcionamento coletivo supervisionado por um processador especial da NVIDIA. Desde quando os carros de família ficaram tão complicados assim? Com 4,75 metros de comprimento, 1,92 metros de largura e 1,65 metros de altura, este carro se encaixa no segmento de crossovers elétricos médios. Agora, a XPeng diz que o design foi influenciado pelo mundo da ficção científica, mas para nós as influências parecem ser muito mais as dos rivais do segmento, particularmente a Tesla. Ainda assim, é interessante que quase não há vincos na carroceria, e é certo que muito pensamento foi colocado aqui. Há maçanetas de porta embutidas, um assoalho plano e uma traseira inclinada e aerodinâmica. Tudo isso torna o G6 um dos carros mais aerodinâmicos da categoria, com coeficiente de arrasto de apenas 0,248 CD. Na faixa lateral com a marca XPeng, que começa na asa dianteira, é possível ver uma das várias câmeras ZAWPilot citadas antes. A linguagem de design do rosto robótico emocional da marca, que soa um tanto contraditória, criou essa seção do nariz, que se destaca principalmente por essa faixa preta com o X na borda dianteira desse capô liso, que incorpora as luzes diurnas estreitas. Os faróis ficam nesses grandes recortes nos cantos aqui e há um painel de treliça preta abaixo da placa de licença que esconde abas ativas, que se fecham em alta velocidade. A tampa traseira inclinada esconde um limpador útil para dias de outono com folhas. O acabamento é caprichado, com spoiler discreto, lanternas LED finas, quase de ponta a ponta, e o nome XPeng, espaçado acima do para-choque preto, com painel contrastante. Talvez mais interessante, porém, seja o que você não pode ver. Há uma carroceria de alumínio e muito mais desse metal na plataforma SE-PA 2.0, o que você poderia esperar que tornasse este um dos veículos elétricos de porte médio mais leves. Infelizmente não. Este modelo de longo alcance pesa cerca de 2 toneladas e 100 quilos. A XPeng copiou várias funções do app da Tesla e do seu próprio app, e as maçanetas anguladas das portas parecem do Model Y. Vamos conferir o interior. Ao fechar a porta sem moldura, segue-se o padrão dos SUVs chineses médios, onde quase tudo é controlado por uma grande tela sensível ao toque central. Ao contrário da Tesla, a XPeng não exige que você veja os instrumentos de condução na tela central.
Esses instrumentos ficam no painel em formato de caixa de correio, com tela de 10,2 polegadas. Você vê isso por meio deste volante oval estranho. Ao contrário da rival americana, Xiaopeng acredita que hastes ainda são necessárias para a seleção de marchas, ativação dos limpadores e setas. Não é tão bom o fato de que essas hastes, na verdade, são peças antigas de modelos antigos da Mercedes, feitas de plástico, que parecem meio fora de sintonia com toda a tecnologia da cabine. Podíamos dispensar os efeitos sonoros cafonas que tocam na entrada. Você senta alto, mas meio encaixotado no estilo banheira, entre o console central elevado e a janela ainda mais alta. Os bancos são elétricos, aquecidos, ventilados e confortáveis em viagens longas, com suporte lombar elétrico de 4 vias. Embora eles não te segurem muito bem na posição quando você faz curvas em alta velocidade, acabamentos internos em cinza claro, ou como neste caso escuro, estão disponíveis, dominados pelo revestimento em couro sintético, que não tem uma sensação muito parecida com couro de verdade. No geral, você não chamaria este interior de realmente premium ou luxuoso, mas isso nunca impediu a Tesla, e é verdade que todos os acabamentos e acessórios parecem ser de qualidade razoável. A porta é aberta por um botão aqui embaixo, não por maçaneta. Também citamos a tela de instrumentos. Como em muitos painéis chineses, ela parece elegante ao ligar, mas em movimento, as fontes são pequenas demais para ler rápido, especialmente as da parte inferior, como porcentagem da bateria, autonomia, temperatura, hora, dados de viagem e pressão dos pneus. Eles podem aparecer à esquerda e à direita da tela, com a parte central normalmente ocupada pelo que o Japão chama de gráfico de assistência SR em tempo real. É outro toque ao estilo Tesla, mostrando a proximidade do tráfego ao seu redor enquanto você dirige. Curiosamente, não existe head-up display nem como opcional. A grande tela central tem 15 polegadas, é comandada pelo avançado sistema operacional X-Mart, sistema operacional da marca. E se você já dirigiu um Model S ou um Model 3 antes, vai se adaptar facilmente ao seu menu complicado e às estruturas de submenus. Muitos desses recursos são ativados pelo atalho do carro, que você encontra na parte inferior da tela, junto com outros botões de atalho que levam você para as configurações de música e áudio, para o excelente sistema de som Chopera de 18 alto-falantes e 960 watts. Outro botão de atalho inferior conecta você diretamente ao sistema de câmeras panorâmicas, que é muito bom. Você vai precisar disso porque o capô baixo pode dificultar bastante julgar onde está a frente do carro, e a visão traseira pela janela estreita do porta-malas ali atrás é bem ruim. A tela também tem um botão inferior que leva você para uma tela cheia de ícones. Esses incluem os recursos tecnológicos normais, uma loja de aplicativos, um navegador de internet e aplicativos para coisas como TuneIn Radio e Spotify, além de itens mais exclusivos, como uma opção de espaço de Mindfulness, que oferece várias configurações de meditação, e um espaço para dormir, através do qual você pode rebater eletricamente os bancos e se preparar mentalmente caso queira passar a noite no seu G6. Outra função herdada da Tesla é o modo Sentinela, que grava arrombamentos. Infelizmente, a tela central também reúne todas as funções de climatização. Quando as marcas chinesas vão perceber que clientes europeus preferem esses controles em botões físicos por segurança, você pode controlar a climatização por comando de voz. Ao apertar um botão à esquerda do volante, surge um robô chamado Xiaopé no canto da tela central, oferecendo ajuda. Também é possível configurar esses botões para ajustar temperatura ou ventilação, um recurso útil e raro. Quanto à praticidade da cabine, a ausência de um porta-luvas não é bem-vinda, mas você tem essa grande área rasa embaixo do console central para compensar, completa com portas USB-A e USB-C, além de uma tomada de 12 volts. No topo do console, há 2 carregadores sem fio resfriados de 50 watts para celular, além de porta-copos pequenos e um compartimento profundo entre os bancos.
Há bons porta-objetos nas portas e presilhas para tickets nos paraçóis. Os bancos dianteiros, aliás, podem ser ajustados em quase 180 graus para ficarem quase planos como uma cama, possibilitando a chamada opção de espaço para dormir, o que permite converter a cabine em configurações de cama simples ou dupla, embora seja realmente difícil imaginar por que você iria querer isso, a menos que houvesse uma fila particularmente longa, digamos, na estação de recarga. Mais útil é o sistema de áudio iPrivate, no encosto de cabeça para o motorista, que transmite informações como direções de navegação. Certo, vamos dar uma olhada na parte de trás. Você esperaria que um veículo elétrico com plataforma dedicada e um generoso entre-eixos de 2,89 metros fosse espaçoso aqui atrás? Então vamos conferir. De fato, realmente parece muito espaçoso. A sensação de amplitude aqui é ajudada por esse enorme teto panorâmico de vidro de série. Graças aos 820 milímetros de espaço para as pernas, 2 adultos de 1,80 m podem se sentar atrás de 2 ocupantes da frente bem altos, e os bancos traseiros podem ser ajustados em 12 posições com um ângulo máximo de 38,4 graus. Apesar da linha do teto inclinada e envidraçada, também há bastante espaço para a cabeça, até 970 milímetros, e como não há túnel central, será fácil acomodar um adulto sentado no meio, se você precisar fazer isso. Surpreendentemente, não há climatização de 3 zonas para controles de temperatura separados no banco traseiro, mas esses pequenos vidros laterais traseiros aumentam a sensação de amplitude. Há apoio de braço com porta-copos retráteis, bolsos nos encostos, luzes de leitura no teto, 2 portas USB-C e compartimentos de porta grandes. Vamos olhar a traseira. A tampa do porta-malas, que abre eletricamente de série, pode ser operada pela chave ou pela tela central. Ela revela um espaço prático de 571 litros, similar ao Ford Capri, mas menor que o do Tesla Model Y, que ainda possui espaço extra sob o capô dianteiro, vantagem ausente aqui. A Xiaopeng oferece este tapete grosso para o porta-malas e há espaço sob o assoalho para alguns dos cabos de carregamento. Também há uma luz dos 2 lados e uma tomada de 12 volts à direita. Agora, como os encostos dos bancos traseiros reclinam, é possível deixá-los em uma posição mais ereta se você realmente estiver tentando encaixar coisas como malas. Itens longos e estreitos como esquis podem ser difíceis de acomodar no G6, pois ele não tem abertura ou divisão adequada no encosto traseiro. Com tudo rebatido, até 1.374 litros de espaço ficam disponíveis. No lançamento e na gravação, início do verão de 2025, Xiaopeng queria cerca de 40 mil libras pela versão padrão deste carro. Será necessário cerca de 5 mil a mais pela bateria de longa autonomia. De qualquer forma, há apenas um nível de acabamento totalmente equipado. A marca pede cerca de 54 mil libras pelo topo de linha com tração integral e desempenho esportivo. Durante as filmagens, havia 20 concessionárias Xiaopeng no Reino Unido. Sobre proposta de valor e concorrentes, esta versão de longo alcance em grande volume tem preço alinhado ao valor inicial de 45 mil libras, comum às versões de bateria grande de rivais como Tesla Modelo X2, Ford Capri, além do Cupra Tavascan e BYD C-Line 7, que testamos recentemente. Se o modelo I for sua referência, como para a Xiaopeng, o preço de 45 mil libras só garante o modelo Inca de alcance padrão. A versão longa custava cerca de 49 mil libras durante a filmagem, 4 mil a mais que este G6 com bateria maior.
Se você quiser ampliar suas opções na categoria, vai perceber que este Xiaopeng custa um pouco mais do que modelos consolidados do segmento, como o Volkswagen ID. 4, o Kia veículo elétrico, 6, o Hyundai Ioniq 5, o Skoda Enyaq, o Ford Explorer, o Toyota Beyond Zero 4X, o Polestar, o Volvo EX40 e o Mercedes CLA 250+. Você precisa de mais do que a Xiaopeng pede aqui. Mas se você quiser uma versão equivalente ao modelo mais vendido do setor, o Audi Q4 e-tron, à primeira vista, pode parecer que concorrentes da categoria como o Tesla Model 3, o Nissan Ariya, o Vauxhall Grandland Electric e também o Renault Scenic E-Tech Electric podem te fazer economizar alguns milhares de libras em relação a este G6. Mas quando você leva em conta o generoso nível de equipamentos da Xiaopeng e configura esses carros para igualar este aqui, é muito provável que descubra que a diferença de preço não é tão grande quanto você pensava originalmente. Porém, ainda há um valor um pouco melhor em outras marcas emergentes, como o Elite Motor C10, o KGM Taurus EVX, o Skywell BE1 e o JQ7. Se você quiser algo um pouco mais premium, é claro que isso significa que será um pouco mais caro também. Aí temos o BMW i4, o Mercedes EQA e EQB, o Genesis GV60 e o Lexus UX300 e ERZ. Se depois de considerar todas essas opções, você ainda estiver interessado neste G6, pode muito bem ser por causa do generoso nível de equipamentos da Xiaopeng. Em toda a linha, há rodas de 20, teto panorâmico de vidro, porta-malas e retrovisores com abertura e rebatimento elétricos. Além disso, há um sistema de estacionamento inteligente que vai manobrar o carro automaticamente para você nas vagas e um sistema Sentinela que serve para registrar entradas ilegais no veículo. Concorrentes desse segmento cobram mais por bomba de calor. Isso ajuda a manter a autonomia do carro elétrico no inverno rigoroso, mas a Xiaopeng já inclui de série a avançada bomba de calor XHP 3.0. Existem 4 modos de condução, existem 4 configurações de regeneração de frenagem. Existem 3 sons de condução e controle de descida em ladeiras, além de um sistema acústico de alerta para pedestres, que em ambas as telas mostra a proximidade do tráfego ao redor. Isso é bem Tesla, assim como a disponibilidade de um aplicativo ativado por telefone, o aplicativo Xiaopeng, que permite acessar várias funções importantes do carro, como estacionamento inteligente, pré-condicionamento do veículo, o modo Sentinela e também uma chave remota pelo seu celular. Por dentro, há 2 opções de cores para o interior. O carro de teste tem preto escuro mais prático e cinza claro menos prático. O kit da cabine traz bancos em couro sintético aquecidos, ajuste elétrico em 8 direções, ventilação e suporte lombar em 4 direções. Conta ainda com painel digital de 10,2 polegadas volante e bancos traseiros aquecidos, 4 portas USB e 2 carregadores por indução de 50 watts para smartphones. A Xiaopeng também oferece pontos Vehicle to Load para alimentar dispositivos externos, como laptops e luminárias, usando a bateria do carro. E quanto à conectividade de mídia? Bem, o grande monitor central de 15 polegadas usa o sistema operacional Xiaomart, sistema operacional da marca. Ele conta com controle por voz e atualizações over-the-air, além de dar acesso a uma ampla variedade de aplicativos de música, vídeo, entretenimento e redes sociais. Também há navegação inteligente e você não precisa pagar mais por um upgrade no sistema de áudio. O padrão já inclui um potente sistema de som Chopera de 960 watts com 18 alto-falantes. O que mais? Bem, a menos que você escolha a única cor padrão, que é o branco ártico, você vai ter que pagar mais para a Xiaopeng pela sua escolha de cor. Escolha entre 4 cores: cinza grafite, preto meia-noite, laranja flamejante ou prata congelado. Quanto às opções, a única principal é o engate de reboque. Este aqui é eletronicamente retrátil, algo que a Xiaopeng teve que disponibilizar para o mercado europeu. Engates de reboque parecem não ser populares na China. E sobre segurança, o modelo oferece 7 airbags,
monitoramento da pressão dos pneus, farol alto inteligente e alerta de fadiga do motorista. A Xiaopeng também inclui diversas funções Xiao Pilot para condução semi-autônoma e assistentes de direção. Isso integra um portfólio de segurança que garantiu ao carro nota máxima no Euro New Car Assessment Program. Incluiu pontuação de 88% para a proteção de adultos, 85% para a proteção infantil e 81% para usuários vulneráveis das vias. No kit de segurança com câmeras, você esperaria alerta de colisão frontal, frenagem autônoma, reconhecimento de sinais de trânsito, assistente inteligente de limite de velocidade e talvez assistente de permanência em faixa com suporte de faixa e detecção de ponto cego. Também há monitoramento de distância frontal, aviso de abertura de porta e, para evitar batidas ao estacionar, a prevenção de colisão em marcha a ré e também um assistente de evasão de obstáculos durante o sistema de partida. Outros recursos instalados que estão começando a se tornar comuns nesse segmento incluem aviso de colisão traseira e manutenção de faixa de emergência. Alerta de tráfego, cruzado traseiro, centralização e troca automática de faixa, tudo isso tranquiliza. Informamos a autonomia do veículo elétrico na seção de direção. 270 milhas para a bateria fosfato de ferro-lítio de 66 kWh da versão de alcance padrão. E 354 milhas para a bateria nomenclatura comum do Mercosul de 87,5 kWh do modelo de longo alcance. A bateria de 87,5 kWh na versão Performance com tração nas 4 rodas move o carro 340 milhas. Não sabemos se esses números serão realistas no uso diário. Embora o computador de bordo deste carro tenha indicado 2,8 milhas por quilowatt-hora durante nosso tempo com este modelo de longo alcance, isso se traduz em uma autonomia de no máximo cerca de 245 milhas. Então, mesmo que você fosse dirigir este carro de forma muito menos entusiasmada do que nós fizemos neste teste, achamos que você ainda teria dificuldade para chegar a 300 milhas. Obviamente, muita coisa vai depender de com que frequência você deixa este carro no modo de condução mais econômico e seleciona a configuração mais intensa de regeneração de freio X-pedal. Pelo lado positivo, porque ao contrário de muitos de seus rivais, Xiaopeng inclui uma bomba de calor como item de série. Você realmente deve conseguir manter uma eficiência de condução razoável durante os meses mais frios e você também pode monitorar essa eficiência de condução através de um display gráfico no menu de veículos da tela central que mostra o consumo de energia em kWh por 100 milhas nos últimos 2,5 milhas, 20 milhas, 100 milhas ou desde o início. E o recarregamento da bateria? Bem, existe uma infraestrutura avançada de carregamento de 800 volts, algo que atualmente só Hyundai, Kia, Genesis e Audi conseguem igualar nesse segmento. Outras marcas, como a Tesla, ainda estão presas àquela tecnologia antiga. O sistema de 400 volts permite carregamento de 800 volts, ou seja, o carro pode usar os carregadores ultra-rápidos mais modernos que estão surgindo em toda a Europa. Mais importante, o G6 pode carregar em corrente contínua até 280 kW. Isso o torna um dos elétricos de recarga mais rápida da categoria. Para ser específico, este Xiaopeng pode carregar em corrente contínua de 10 a 80% em menos de 20 minutos. Tudo isso é ótimo, mas um ex-dono de Tesla pode sentir falta do acesso à incrível rede de superchargers da marca americana. As coisas não são tão impressionantes quando se trata de carregamento corrente alternado em casa, usando carregamento trifásico doméstico. Com este G6, o limite é de apenas 11 kW, em vez da velocidade mais rápida de 22 kW que alguns concorrentes oferecem. E se você só tiver uma wallbox monofásica de 7,4 kW, como muitas pessoas têm, pode ser realmente difícil conseguir uma carga completa nesse carro, mesmo durante a noite, se você deixá-lo vazio no final do dia anterior. Os números de tempo de recarga realmente ilustram esse ponto. Com autonomia padrão, uma carga completa em wallbox de 7,4 kW leva 10 horas e 30. Serão 7 a 30 se você usar o fornecimento trifásico de 11 kW. Com este modelo de longa autonomia, uma carga
completa em wallbox de 7,4 kW, leva 14 horas ou 9 horas e 30 com fornecimento trifásico de 11 kW. Como acontece com quase qualquer veículo elétrico hoje em dia, se você tiver que conectar este carro em uma tomada doméstica, bem, você vai precisar de um calendário em vez de um relógio para cronometrar a recarga. Nesse cenário, digamos, quando você está viajando fora da rede pública de carregamento de veículos elétricos ou quando está hospedado na casa de um amigo, bem, você vai precisar de pelo menos 33 horas e 45 minutos. Para uma carga completa na versão de autonomia padrão, ou 44 horas e 45 minutos para esta versão de longa autonomia, a tela central possui uma seção de carregamento e descarregamento, que permite definir limites de carregamento, pré-aquecer a bateria para um carregamento corrente contínuo mais rápido e programar horários de carregamento para aproveitar tarifas mais baratas fora do horário de pico no carregamento corrente alternada. O que mais? Bem, a manutenção deve ser simples graças à rede de concessionárias da marca International Motors, a maioria delas franquias Subaru e Isuzu. As revisões são anuais ou a cada 12.500 milhas, o que ocorrer primeiro. E há um menu de saúde do veículo na tela central. As categorias de seguro são classificadas em 43 para a versão de alcance padrão ou 44 para esta versão de longo alcance. Se você quer tranquilidade de uma marca desconhecida, a Xiaopeng oferece isso. Há uma garantia de 5 anos, embora limitada a 75 mil milhas, e você tem a garantia usual de 8 anos ou 100 mil milhas para a bateria. Também há uma garantia de 12 anos para a carroceria, com quilometragem ilimitada. A Xiaopeng quer se tornar a melhor marca de carros elétricos inteligentes, segundo ela mesma. Há substância de verdade aqui, como você esperaria de um carro feito por uma empresa cujo departamento de pesquisa e desenvolvimento representa mais de 40% dos seus 15 mil funcionários. Se você já se perguntou por que carros no segmento do Tesla Model X ele não podem carregar mais rápido, ser melhor equipados ou mais acessíveis, então o Xiaopeng G6 pode ser para você. Diferente daquele Tesla, ele não vai te frustrar com a falta de controles de condução convencionais ou de um painel de instrumentos. Não há regeneração pesada obrigatória e também não existem opções caras para adicionar. É verdade que você pode querer uma dinâmica de condução mais envolvente, funções de tela mais fáceis de usar ou um design menos derivado, mas se você pode conviver com tudo isso, realmente há muito o que gostar aqui. Alguns fabricantes de carros chineses vão resistir ao tempo no nosso mercado e se continuar lançando modelos como o G6, a Xiaopeng será um deles.